Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Bispo Jaime, Bispo Amélia aqui para dar uma boa notícia a vocês. A paz do Senhor, amados e amadas. Domingo agora, nós retomaremos os nossos cultos nas igrejas de Edificação em Cristo. Exatamente. A partir desse domingo, dia 14 de junho, os cultos voltam a acontecer aqui no Rio de Janeiro. Brasília ainda está aguardando algumas questões, mas aqui já foi liberado e nós retomaremos as nossas atividades. Porém, apesar de ser uma boa notícia, apesar de nós todos estarmos muito alegres com tudo isso, nós precisamos ter todo o cuidado possível para que possamos proteger tanto a nós quanto ao outro, em nome de Jesus. As nossas igrejas são muito bem cuidadas, muito bem limpas, e nós queremos manter assim, mas acrescentamos diversos outros cuidados que estão sendo norteados pelas autoridades competentes. E eu quero falar com você agora exatamente sobre esses cuidados que serão necessários. Todos que estarão trabalhando lá na igreja vão cobrar isso de você e de mim e da bispa, dessas posturas que nós precisamos estar tomando para que ninguém se arrisque nesse retorno às atividades presenciais da igreja, ok? Apesar de também nós fazermos as atividades presenciais, teremos também a transmissão do culto pelo Facebook, pelo YouTube, normalmente como a gente faz. Então, os grupos de risco, por exemplo, as crianças menores de 10 anos, o aconselhamento das autoridades competentes é que preferencialmente elas possam assistir o culto da forma não presencial, ou seja, em casa, pelas redes sociais. E aí você precisa então entender isso em nome de Jesus, ok? Vamos lá, as regras que nós teremos daqui para frente. Uso de máscara obrigatório. Não pode ser retirada a máscara durante o culto. Você precisa já chegar com a máscara. Quem for sem a máscara, não será permitido acesso à igreja, né? Antes de colocar a máscara. Se você vai tomar cuidado fora ou não, aí a gente não pode garantir isso. Espero que esteja tomando. Mas dentro do espaço de culto, você vai precisar estar de máscara. Só entrará se estiver com a máscara colocada, a máscara facial de proteção. A outra coisa que vai acontecer é que todos receberão álcool em gel na entrada para os cultos e na saída dos cultos, ok? Em dois momentos, tanto na entrada quanto na saída, os obreiros, os diáconos vão aplicar na sua mão álcool em gel para que você possa higienizar suas mãos antes de você entrar para o culto. A outra coisa que vai acontecer também na chegada na igreja é que nós teremos uma fileira de entrada e uma fileira de saída. Você não pode entrar pela saída e sair pela entrada. Então, se oriente bastante quando estiver chegando para o culto, porque você vai ter que entrar por onde estiver escrito entrada e sair por onde estiver escrito saída. Todos que adentrarem ao culto, sejam trabalhadores, ou sejam aqueles que vão para apenas cultuar conosco, apenas estar em comunhão conosco, não vão estar envolvidos em algum trabalho, todos nós teremos as nossas temperaturas aferidas com um termômetro digital infravermelho. É obrigatório, não é opcional, é obrigatório. Então, quando um obreiro ou um diácono for aferir a sua temperatura, permita que ele faça com muita tranquilidade, ok? A outra coisa que eu quero falar é que nós não teremos, por exemplo, o momento das ofertas, onde todos vão lá na frente e entregam suas ofertas. Haverá envelopes de dízimo no banco, na cadeira, e você poderá preencher ali, colocar o seu nome, leve uma caneta, preencha, coloque o seu nome e coloque dentro do envelope aquilo que você vai entregar como doação, ou se você vai fazer uso da máquina, passe na secretaria, a Neia vai estar lá, junto com a pastora Margarete, organizando tudo isso, para que você possa com toda a segurança também entregar o seu dízimo através do cartão de débito. Ou, se preferir, faça a sua transferência, continue fazendo dessa forma e enviando para nós o comprovante, ok? E aí os diáconos e os obreiros vão até o banco para poder pegar o seu envelope de dízimo e de oferta. Outra coisa que vai acontecer é que nós não teremos oração com imposição de mãos. Está vetado a oração com imposição de mãos lá na frente. Você, no momento da oração, vai se levantar, no seu próprio lugar receberá a oração, estará orando ali, e dali para o final do culto você sai do seu lugar para ir para a sua casa, ok? A outra coisa que nós precisamos afirmar aqui é que estão vetados abraços, apertos de mão, não são possíveis. Beijos no rosto, nem pensar. Então, abraços, apertos de mão, beijo no rosto, isso nós vamos ter ainda que aguardar um tempo para retomarmos essas práticas que para nós é tão comum como uma igreja que abraça tantas pessoas, ok? Os nossos cultos serão cultos menores.
serão cultos menores. E aí, lá dentro do espaço de culto, por exemplo, se você sentir vontade de ir ao banheiro ou beber água, você vai ter que entender o seguinte: dentro do banheiro só podem permanecer 3 pessoas, ok? Nós temos 3 vaias dentro do banheiro, então somente 3 pessoas por vez poderão ter acesso ao banheiro. O meu conselho é que você cultue, porque nossos cultos serão menores, menos tempo de culto, teremos apenas 1h20 de culto por cada culto, né? Então meu conselho é que você cultue e que tente não ir ao banheiro, né? Que tente aproveitar o momento que você vai ter para louvar, adorar, ouvir a palavra, ter o seu momento ali espiritual diante da presença do Senhor, ok? É muito importante que você entenda isso. Ao beber água, como será isso, bispo? Nós não teremos mais o porta-copos lá próximo dos bebedouros. Então, se nós não temos mais ali os porta-copos perto do bebedouro, o que vai acontecer? Como é que eu vou poder beber água? Você vai até a secretaria, uma pessoa só, com a mão higienizada, antes de tocar no copo que vai ceder a você, ela vai higienizar a sua mão, vai te dar um copo que você vai pegar e vai levar para poder beber. Desta maneira, nós eliminamos a possibilidade de ter um ponto de contágio, caso isso aconteça. Claro que não vai acontecer, mas a gente vai ter menos acesso a todos num ponto só. Então estaremos com uma pessoa totalmente equipada, protegida, com as mãos higienizadas, servindo o copo para você, ok? Ao terminar o culto, como é que funciona? Nós não teremos mais aquela velha e tradicional comunhão de culto, de ficar batendo papo até altas horas, principalmente o pessoal do primeiro culto, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre os horários, mas principalmente o pessoal do primeiro culto. Por quê? Estamos acostumados a estar na igreja, bater papo e etc. Isso não vai ser possível mais. Ao acabar o culto, você precisa se retirar, porque depois do culto nós temos que sanitizar todo o local, higienizar todas as cadeiras, banheiros, para que as pessoas do próximo culto possam ter acesso ao mesmo lugar com a mesma segurança que você teve ao adentrar no primeiro culto, ok? Quais serão os nossos horários? Às 8 horas da manhã nós teremos consagração com os mesmos parâmetros. Já orientei o diácono Francisco a respeito disso na nossa igreja. As igrejas da edificação em Cristo, as congregações que têm consagração, precisam também tomar as mesmas precauções e conversar com seus líderes de consagração, mas na sede como modelo, nós teremos consagração de 8 às 8h45, com todo esse protocolo de segurança, essa maneira de cuidado que é muito importante. Às 9 horas teremos escola bíblica dominical, com um número reduzido, né, na verdade, porque a gente sabe que a frequência da escola dominical é menor do que o culto da noite, então automaticamente o número é reduzido. Mas teremos a classe de adultos, a classe de jovens, a classe de adolescentes e a classe de discipulado. Essas 4 classes funcionarão normalmente, ok? Adultos, jovens, adolescentes e discipulado. Essas 4 classes começarão a retomar os seus trabalhos a partir do domingo agora, às 9 horas da manhã, também com 1h20 de aula, ok? De duração. Ao terminar, como nós falamos e já orientamos, todos saem do local e a equipe de trabalho assume para a limpeza e desinfecção do ambiente para o primeiro culto da noite. O nosso primeiro culto da noite será às 17 horas. Nosso primeiro culto e o nosso primeiro horário do culto da noite será às 17 horas, ok? Também terá 1h20 de duração, de 17 às 18h20, né? As pessoas que frequentarem o primeiro culto não poderão permanecer para o segundo. Por que não, bispo? Porque na verdade você vai estar tomando o lugar de alguma pessoa. Nós só conseguimos colocar no espaço que temos 110 cadeiras. Então, se eu permaneço, eu tiro a oportunidade de um outro irmão de estar participando do culto, o que não é a nossa ideia. A ideia é que todos participem. Então, assim, ao acabar o primeiro culto, todos saem, temos 40 minutos de intervalo entre um culto e outro para preparar para o segundo culto, que começará às 19 horas e vai de 19 às 20h20. E assim a gente termina num horário bem tranquilo, bom para todos, para a gente poder retornar para casa e sem nenhum problema. Como é que vai ser para participar dos cultos, bispa? Por exemplo, a pessoa tem que fazer o agendamento. E agenda com a Neia e com a pastora Margarete. Só essas 2 pessoas, eu afirmo, só essas 2 pessoas na sede, ok?
tem autonomia para poder agendar o seu local, a sua cadeira para o culto, ou das 17 ou das 19 horas, ok? Nas congregações, cada pastor elegerá uma pessoa ou duas pessoas no máximo para poder controlar isso. Por que só essas duas pessoas? Não adianta mandar mensagem para mim, para a bispa, para um dos pastores para reservar um lugar para você, né? Espaço para você. É com elas, porque o controle tem que ser extremo, ok? Por que o controle tem que ser extremo, bispo? Porque como nós não temos lugar para acolher todos, nosso espaço é pequeno e a gente reduziu bastante a quantidade de cadeiras. Inclusive eu, junto com o pastor Edson, guardamos todas as cadeiras hoje lá que sobraram, e com o pastor Alexandre e o diácono Francisco também nos ajudou, organizamos lá na sede os espaços da cadeira, que tem que obedecer o distanciamento de 1 metro, né, de cadeira para cadeira. Então a gente conseguiu colocar 110. É a única coisa que a gente consegue fazer. Então você precisa agendar para justamente a gente não correr o risco de chegar pessoas lá e não ter lugar para poder sentar e ter que voltar para casa. Tem gente que vem de longe, né? E não só o risco de voltar para casa. Por exemplo, se o primeiro culto começa às 18 e o outro vai começar às 17 horas, se o primeiro culto começa às 17 horas e o outro vai começar às 19, você vai ficar esperando 2 horas do lado de fora, porque não pode entrar, para poder cultuar. Então, a ideia melhor que você pode fazer é exatamente você agendar o seu espaço da sua família para o culto. E elas estão já preparadas para perguntar para você quantas pessoas você vai agendar. Já começou hoje, já tem gente que eu anunciei no culto ontem, já tem gente agendando. E os pastores das congregações vão eleger quem lá das congregações vai estar agendando os espaços, os lugares para as pessoas cultuarem, assim como também os pastores que dirigem os núcleos também vão estar elegendo uma pessoa para agendar os espaços e as cadeiras para o culto nos núcleos de trabalho de evangelização, ok? Não teremos a cantina, né? Um local, você vai poder encomendar a sua pizza e o seu empadão. Aqui você encontra, já tem pizza e na empadão. Sede, nas congregações na sede, pizza e empadão. Brotinho ou pizza de 30 centímetros de frango, portuguesa e calabresa e banana. Okay. E empadão de frango. Você já vai poder, quando agendar com a Né e com a pastora Margarete, você já pode fazer o seu pedido, né? Porque tem gente que ama a pizza da igreja. Sim. Então você já vai fazer o seu pedido. Pastora Margarete, olha, eu quero encomendar a pizza de frango para a minha família. Aí você já vai encomendar. Elas mesmas já vão falar os sabores que tem, né? Você pode fazer a sua encomenda. Foi bom a bispa ter lembrado disso, eu ia falar também, mas foi bom ela ter falado. Então, a cantina não será mais presencial. Não tem mais cantina presencial. Você pode fazer sua encomenda já, boa ideia, já quando agendar para o culto, né? E quando você estiver saindo, você pega a sua encomenda, vai ser entregue e você pode seguir o seu caminho de volta para sua casa, poder consumir na sua casa aquilo que você adquiriu na nossa cantina, ok? Eu acho que são essas as orientações. A orientação a respeito das crianças abaixo de 10 anos, idosos acima de 60 e pessoas que tenham doenças pré-existentes muito complicadas e que podem ser fragilizantes, te tornam uma pessoa do grupo de risco, vocês preferencialmente precisam assistir o culto de maneira online, ok? Para que assim você não tenha nenhum risco para a sua vida e você também não arrisque a vida de ninguém. Todos os nossos espaços serão monitorados e é muito importante que você entenda isso. Obreiros e diáconos estarão ali para perceber se as medidas de segurança, corrigindo aqui o meu português, estarão sendo mantidas e realmente observadas, para que todos possamos sair de lá, não só felizes por estarmos cultuando ao Senhor, mas também felizes porque não temos nenhum problema a ser considerado, ok? Em nome de Jesus. Não tenha medo, o ambiente será muito preparado, muito cuidado para que você possa ter um culto não só espiritualmente saudável, mas também um culto de natureza natural e protetiva, saudável para você e para a sua família, em nome de Jesus, ok? Então, neste domingo, nós retomamos as nossas atividades para a glória de Deus. Amém? Esquecemos de mais algum detalhe? Não. Falamos do copo, falamos do álcool gel, falamos das máscaras, falamos da temperatura, falamos dos apertos de mão, falamos dos abraços,
falamos do beijo que não pode também, né? Falamos da maneira como tem que conduzir, que não pode permanecer muito tempo no local, porque acabou o culto, tem que ir para casa. É isso aí, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande retomar as nossas atividades com toda a proteção, com todo o cuidado necessário, em De nome uma de maneira Jesus. diferente, Bem mas diferente. cheio da glória de Deus. É verdade. É um novo normal, que é o que todo mundo está usando como frase aí para esse momento, né? É um novo normal, mas com certeza um novo normal cheio da presença de Deus, como a bispa acabou de falar aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz e até domingo. Até domingo. Deus abençoe.